Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Oliver do canal Santo Trade. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula no nosso canal. Nessa aula eu vou fazer um overview muito sintético, prático, objetivo, passando do básico ao avançado, da correta leitura do gráfico Footprint Charts. Eu tenho percebido que durante as minhas lives, quando eu mostro a minha tela de leitura de fluxo, nesta ferramenta chamada Footprint Charts, que é o gráfico Tape Reading, muita gente fica pasmo ou até mesmo tem curiosidade de saber como funciona. E o que me causa estranheza é que na verdade nós somos especialistas em leitura de fluxo de ordens e temos toneladas e toneladas e mais toneladas de conteúdo no canal do YouTube falando sobre essa ferramenta, que não é uma ferramenta nova, é uma ferramenta bem antiga, né? O gráfico Footprint Charts aí no mundo do trade já existe há uns 12, 14 anos. Eu já tenho divulgado essa ferramenta de forma massiva no meu canal há anos, mas mesmo assim, até alunos que me seguem mais tempo, quando eu mostro a tela, os caras ficam de queixo caído e tem uma série de dúvidas. Então o que acontece? Esse aqui é um dos templates operacionais que eu uso para poder ler o gráfico Footprint. Eu estou com dois ativos na tela, S&P 500 e Nasdaq. Eu vou focar mais no Nasdaq e eu vou mostrar para vocês de forma básica ou avançada como usar a metodologia do Triple Screen de Alexander Elder em time frames diferentes, 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto, para poder fazer uma leitura de fluxo utilizando as ferramentas de footprint de forma adequada para identificar time e gatilho de entrada. Talvez essa aula seja mais de uma aula, seja uma sequência de aulas, vai depender aí da evolução, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Lembrando que essa ferramenta que eu vou mostrar para você é o gráfico Footprint Charts da plataforma NinjaTrader e o plugin pago do MZPack. Plugin pago do MZPack, do gráfico Footprint Charts aqui do NinjaTrader, ok? Bom, bacana, pessoal, para ser bem direto então, até porque temos um curso de Footprint, né? Na descrição do vídeo você pode ter adquirido o nosso treinamento de Footprint Chart se você quiser, para mais detalhes. Eu vou usar um slide rápido só para fazer uma breve introdução teórica e daí vamos direto naquilo que importa, né? Vamos direto naquilo que importa, que é a correta interpretação do fluxo de ordens. O que é o gráfico Footprint no modo geral, né? Para quem a galera que está chegando agora, o gráfico Footprint mostra para a gente o volume de agressão. Lembre-se que no mercado nós temos duas ordens, né? Nós temos as ordens agressivas, que são as ordens que saem no Times in Trades, né? Que é essa ferramenta que você está vendo aqui, Times in Trades do Profit Chart, e temos as ordens passivas. Então o Footprint Charts ele compila dentro de gráficos temporais, por exemplo, não necessariamente são gráficos temporais, mas dentro dos candles, o que nós chamamos de compra e venda, né? Então é muito simples, né? Quando a gente olha o gráfico Footprint, ele tem por padrão o seguinte: imagina uma vela aqui de 5 minutos, um candle de 5 minutos, né? Nós geralmente o padrão é esse, tá, pessoal? Do lado direito nós temos venda, né? E do lado esquerdo nós temos compra. E aí por nível de preço, essas regiões por nível de preço nós chamamos de cluster. Então perceba, por exemplo, que vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ticks. 14 ticks. Imagine se fosse o mini dólar, né? Nós teríamos aqui 6 pontos no total, porque o tick mínimo do dólar, o dólar não anda de meio ponto e meio ponto. Se eu tenho 14 vezes meio ponto, eu tenho 6 pontos, por exemplo, numa vela de 5 minutos. Estou dando um exemplo qualquer aqui. Então, o que você está vendo? Você está vendo o raio-x. E quando você olha isso, você consegue ver o desbalanceamento. O objetivo do Footprint Chart é você ver o desbalanceamento, o volume de agressão entre compra e venda. Lembrando que do lado direito nós temos compra e do lado esquerdo nós temos venda. Então esse é o primeiro objetivo, você vê a força do desbalanceamento dentro de cada nível de cluster. Essa é uma forma de abordagem. Tem outra forma de abordagem que os sistemas vêm na diagonal, não quero complicar, mas eu quero que você entenda que a gente vai comparar, ao invés de fazer uma comparação na diagonal, a gente vai fazer uma comparação também, que é possível fazer essa métrica por dentro de cada cluster, por nível e nível de preço, para ver aqui o desbalanceamento entre compra e venda, para ver quem está ganhando esse cabo de guerra. E aí nós temos a perspectiva da aposta direcional do mercado, para onde está saindo o fluxo de ordens, ok? O gráfico Footprint é muito simples e baseado nessa premissa tem várias variações. Tem toneladas e toneladas de variações, é o mesmo dado apresentado de formas diferentes. Eu vou focar com vocês nessa apresentação, né, dois perfis que para mim são os melhores, são os mais usuais. Existem outros,
que é o perfil Profile, né, que eu vou mostrar para vocês, e o perfil Delta. Para mim são os mais funcionais, é o que eu uso já há muitos anos, eu não troco por mais nenhum outro. Basicamente eu vou mostrar os dois footprints para você, eu vou mostrar a forma de leitura e os elementos de cada um e a vantagem competitiva em termos de interpretação de dados que cada gráfico desse te dá. Tudo bem? Então vamos lá. Basicamente é o seguinte, ó, se você entender isso aqui, você vai entender o que é o footprint. Tá? É muito simples, mais uma vez. Tá? Nós temos aqui um exemplo de uma barra, né, no candle, onde nós teríamos aqui em tese, tá, pessoal? Esses números são hipotéticos, um volume de agressão de compra de 175, um volume de agressão de venda de 90. Então, dentro do corpo da barra, eu tive um total de agressão, um volume total de agressão, que é compra mais venda, de 295. E esse total de compra e venda está distribuído durante todo o corpo da barra. E daí do lado esquerdo, lembre-se, nós temos as vendas e do lado direito nós temos as compras. Então, se nós somarmos todos esses números, nós temos 295 de volume total. Esse 295 aparece aonde? Qual que é o indicador que mostra esses 295? Geralmente é aquele indicador de volume que fica abaixo dos candles. O indicador de volume que fica abaixo dos candles, através de barras visuais, que, né, o tamanho das barras representa esse número. Então você já sabe que esse 295 é a soma de todos os números de compra mais venda por nível de preço, isso é o volume total. Você já sabe que se eu somar todo a coluna, a profundidade de compra, eu tenho 175 de compra. Você já sabe que se eu somar toda a profundidade de venda, eu tenho 90 de venda. Ok? Então são formas diferentes de análise que você pode estar analisando. Outra coisa que você tem, tá? Se eu for subtrair compras de vendas, eu posso dizer para você que eu tenho 85 contratos a mais de compra, eu tenho, presta atenção, um desbalanceamento comprador de 85 contratos a mais no corpo dessa tabela. Então isso são formas de abordagem. Eu estou dizendo isso porque eu vou mostrar para você que você tem como compilar isso. Nos gráficos footprint tem totalizadores numéricos que te mostram justamente, se você quiser, né, essa perspectiva de compra e venda, desbalanceamento, e aqui você já começa a mensurar uma característica de força, de aposta direcional do fluxo de ordens, do desbalanceamento entre ordens agressivas e ordens passivas. Muito simples, muito objetivo, não tem segredo, tá? E daí o que acontece? Quando a gente faz uma comparação por nível de preço, nós temos duas maneiras aqui que eu vou focar com vocês. Lembre que é o perfil Profile. A primeira forma de abordagem é o perfil Profile, que é essa aqui. Depois o perfil Delta, que é esse aqui que nós vamos falar. Então, quando eu somo a todas as agressões de compra e de venda por nível de preço, eu estou interessado em descobrir o volume por nível de preço. Eu não quero saber se é desbalanceamento de compra e de venda. 20, olha só que interessante, entenda o que eu estou dizendo aqui, ó, 20, né? Se eu pego 30 mais 10 aqui de venda mais, eu tenho um total de agressão de 40, 70 e assim sucessivamente. Por que eu faço isso? Porque quando eu faço isso, vocês vão aprender comigo que isso me ajuda a entender a nós de volume, aonde está a briga. Presta atenção, aonde está a briga? O nó de volume é a maior concentração de volume e me mostra onde foi a briga. E aí a briga, consequentemente, são os maiores números, do maior somatório entre compra e venda. Então, esta forma de compilação de compra e de venda de profile responde uma pergunta para mim. Aonde está o maior nó de volume? Aonde está a briga? Grave isso. Aonde está a briga? Onde está o volume? E aí o perfil delta, que é o que tem do lado aqui, ele faz justamente ao contrário, ele subtrai, né? Ele não vai somar compra mais venda, ele vai subtrair e vai te dar o resultado líquido da diferença entre compra e venda. 30 de compra menos 10 de venda, eu tenho 20 de comprador. Resultado é o desbalanceamento de compra. E assim sucessivamente. E daí aqui eu vejo a força. Então, essas duas formas de plotagem de footprint charts, elas me dão duas respostas. Aonde está a briga, aonde está o volume, para entender as grandes concentrações, as grandes regiões de briga, porque isso aqui tem uma análise em cima disso que eu vou ensinar a vocês. E aonde está a força, né? E através dessa força eu vou entender a relação esforço versus resultado. Basicamente é isso. Aqui eu quero ver aonde está a briga, onde está o nó de volume, e aqui eu quero ver onde está a força, para entender a relação esforço versus resultado. E a partir da relação esforço versus resultado, eu tenho conceitos como absorção,
exaustão, momentum, coisas que eu vou abordar com vocês aqui na sequência. Tudo bem? Então, essa soma de compra mais venda por nível de preço dentro do footprint é o perfil profile, é o footprint de volume profile, ok? Dentro de cada candle, que me mostra o nó de volume, e esta compilação aqui é o footprint delta, que mostra a força, o desbalanceamento entre compra e venda. Ponto. Então você aprendeu. Você aprendeu o básico do footprint charts, né? Então aqui nós temos formas de apresentação, né? Como eu falei para você, cada software, cada ferramenta vai te mostrar isso. Temos o perfil profile, temos o perfil delta, temos o perfil profile duplo, BDS, que o profile mais delta, o que você imaginar. Tem várias formas de compilação de dados, ok? E daí, só para exemplificar, ficar muito fácil aqui, essa perspectiva, né? O padrão delta, que é um dos que eu mais gosto, eu fiz uma anamnese aqui para você entender, principalmente para você que está começando. A gente olha aqui os candles, a gente não tem noção nenhuma da força dos movimentos, a não ser conceitos de interpretação de pavio e tamanho de vela. Agora, quando você abre o gráfico footprint, olha como é que fica fácil a visualização quando você aplica um degradê de cores de compra e de venda. Por exemplo, verdes mais fortes, né, são agressões compradoras muito fortes, vermelhos mais fortes são agressões vendedoras muito fortes. E como é o padrão delta, você já está vendo o resultado, o próprio desbalanceamento por nível de preço de compra e de venda. Quanto a mais de compra ou quanto a mais de venda tem dentro de cada cluster, dentro da formação de cada vela. Então aqui você já vê o desbalanceamento. Fica muito fácil você entender a entrada de fluxo vendedor, né, quando entra a venda forte, quando a compra é absorvida, né? Enfim, tem uma série de situações de análise que eu vou mostrar para vocês aqui. Então esta forma para mim com certeza é uma das melhores formas. E olha só como é que fica fácil de entender rompimentos, né? Quando você faz essa anamnese também no perfil delta, quando você olha só a análise técnica clássica, você vê o mercado lateral e ele começa a romper o topo, nesse exemplo. Só que você não tem noção da força do rompimento, a não ser pelo próprio shape dos candles ou pela psicologia dos candles. Agora, quando você alia isso, né, com o gráfico footprint chart, se você vê os nós de volume, o delta flipando para cima com volume crescente de desbalanceamento comprador acima da média, isso te dá uma percepção de rompimento e fica muito mais fácil você conseguir avaliar isso daqui. Mais um exemplo, né? Como você pode inclusive trabalhar em fractais, e é isso que eu vou mostrar para você nessas lives. Provavelmente a gente vai fazer mais um vídeo, tá? Mais um vídeo. Eu posso colocar um gráfico de footprint numa vela de 5 minutos, ou eu posso colocar também em velas de 1 minuto, né? E nós temos aí visões fractais diferentes, e o nosso objetivo é mostrar para você qual que é a bias competitivo, que é a visão de fractalidade do padrão de triple screen de Alexander Elder, barra de 1, 5 e 15 minutos, podem te ajudar a fazer a leitura do footprint charts, e é basicamente isso. Outro footprint que é muito legal, que é muito usual, que eu sempre falo para vocês, é o padrão PIB Profile. Como assim, Oliver? É o footprint que mostra para a gente os nós de volume, né? Nós temos velas aqui, por exemplo, de 5 minutos, e os nós de volume vão saindo, e eu me interessa entender onde está o point of control, a POC, o maior nó de volume dentro de cada vela. Por exemplo, nesta vela aqui de 5 minutos que nós comentamos, temos nós de volume, e o point of control, o maior nó de volume dentro do cluster acumulado é esse aqui. Essa aqui é a nossa POC, a nossa POC, o ponto de controle, é o maior nó de briga. E daí, dependendo, né, da onde esse nó de briga está saindo, se acima ou abaixo, e eu vou mostrar para vocês, nós temos o domínio, o controle da vela, e aí esse tipo de situação dá um insight para a gente. E também temos aqui questões de perfil de distribuição do volume. Dependendo da forma da distribuição do shape do volume profile, nós temos padrões de reversão P e padrões de reversão B profile, que eu vou mostrar para vocês, de alta para baixa, de baixa para alta. Então esse tipo de plotagem me mostra os nós, aonde está a briga, me ajuda a identificar regiões de briga, me ajuda a proteger o meu stop atrás de nós de volume, me ajuda a entender a força do controle da distribuição do volume através das POCs, e ajuda a entender possíveis reversões através dos padrões P e B profile. Então perceba como a forma de compilação de dados do gráfico footprint te traz uma análise bem aprofundada aí do cluster, da análise de cluster. E quando a gente começa a realmente avançar um pouco mais no conteúdo, né, fica claro que você pode e deve inclusive juntar, né, essas duas formas. E aqui nós temos um resumo básico de tudo isso que nós falamos para vocês.
quando você olha só a análise técnica clássica, por exemplo, um time frame de H1, você só vê o padrão do candle, você não consegue ter uma interpretação, por exemplo, a partir deste candle aqui, o mercado vai continuar a subir ou ele vai reverter? Perceba como é difícil para você tomar uma decisão só com o shape dos candles, mas quando você começa a colocar os gráficos footprints, nesse caso do padrão P, nesse caso no padrão Profile e depois no padrão Delta, você começa a ter dicas de reversão. Por exemplo, só para você entender o que eu vou avançar depois. Perceba que o maior nó de volume está no pavio, ó. Aqui é uma vela, o pavio está aqui, ó. Está bem aqui, ó. E o saldo delta ele é de menos 1.200K. Então isso aqui é uma vela, possível vela de padrão P profile de reversão de alta para baixa com saldo delta agressivo crescente. Então esses são sinais que nós conseguimos avaliar usando a interpretação conjunta do perfil profile dentro da barra, aliado com a modelagem do saldo delta, onde você tem a briga, o nó de volume, e você tem o desbalanceamento, quem está vencendo essa briga entre compradores e vendedores, né? E isso te ajuda, mais uma vez de maneira bem sintética, isso te ajuda a entender qual que é a aposta direcional do mercado. Então olha, mais uma vez fazendo o exercício com vocês, né? Olha como o mercado realmente reverteu, só para você entender, né? E aí tem a questão da fractalidade, né? A vela 1, vela 2, vela 3 de H1, né? Depois nós falamos de uma possível venda, e daí você pode compilar, aqui são velas de H1, né? Outra maneira que a gente pode pegar, ó, são velas de time frame de 5 minutos, ó. Time frame de 5 minutos, e fragmentar essas velas de H1 na mesma configuração, só que agora em time frame de 5 minutos. Isso a gente faz esse tipo de fragmentação para poder entender, né, como está dando a distribuição do delta em time frames menores, e a gente consegue entender e refinar os nossos gatilhos operacionais de entrada, o nosso stop mais curto. Por isso que a gente faz uma avaliação em fractais diferentes, porque muitas vezes o sinal que a gente não consegue identificar no M5, a gente identifica no H1. Só que o problema do H1 é que o stop é longo. E aí eu preciso do M5 para melhorar e refinar aquilo que eu estou vendo no H1 dentro do M5. Então aí por isso que a gente trabalha visões fractais, né? Isso aqui é uma operação, um slide antigo que a gente pegou 40 pontos no dólar ao vivo, né? E daí a gente conseguiu identificar justamente possíveis reversões de movimento, aquela coisa toda que nós falamos. Bom, pessoal, é o básico, é a primeira aula, já deu 17 minutos, vou fazer uma segunda. Essa é uma breve introdução. Fiquem aqui comigo, deixe seu like se você gostou desse conteúdo. Vai valer muito a pena essa aula, porque eu vou te mostrar os elementos constituintes do gráfico footprint. Você vai entender a minha tela operacional, você vai começar a fazer uma leitura de fluxo moderna dentro das barras de candles, dentro dos candles de temporais que você faz essa análise, e principalmente eu vou te mostrar a vantagem competitiva de você fazer isso em fractais combinados, de um fractal, por exemplo, no gráfico de M1, M5 e M15, para identificar time, momento, condução de 3 stop, força, identificar questões de absorção, de imbalance, enfim, tanta coisa eu quero mostrar para vocês. Essa é só uma introdução muito básica para você não ficar perdido, ok? Um grande abraço, sucesso, deixa o seu like e até a próxima aula. Fui!